Dando continuidade ao nosso estudo das portas de entrada e saída do MSP, vamos abordar um problema hoje que é muito comum. É a necessidade de mesclarmos dispositivos que trabalham com 3,3 volts, como é o caso do MSP, com dispositivos que trabalham com 5 volts, como por exemplo um Arduino. Então é muito comum isso. Vamos analisar isso e aproveitar o finalzinho da aula para falar um pouquinho do remapeamento da porta P4. Ok? Então vamos continuar. Então, problema típico: como conectar dispositivos que trabalham com 5 volts e dispositivos que trabalham com 3 volts. Meu desejo é enviar sinais digitais, enviar níveis lógicos entre eles, enviar de um para o outro. Como conectá-los? Bom, o dispositivo TTL, eu peguei aqui estou pegando o TTL como exemplo de um dispositivo de 5 volts. É claro, para cada um deles existe umas tensões diferentes, mas vamos pegar isso como um exemplo típico. Realmente ele é bem típico. O nível lógico TTL especifica o seguinte: qualquer tensão de 0,8 para baixo numa entrada é encarado como zero, e qualquer tensão de 2,0 para cima é encarado como 1. Ou seja, quem entrega a tensão para um TTL tem que garantir que se entregar o zero, tem que estar abaixo de 0,8. Se entregar 1, tem que estar acima de 2,0. E a saída TTL garante o seguinte: quando ela sai zero, ela garante que o nível de tensão está abaixo de 0,4. E quando a saída é 1, garante que o nível de tensão esteja acima de 2,4. Essas tensões têm nomes especiais. O V e L, V de input, L de low. Então é a tensão máxima de entrada para que o nível analógico seja encarado como zero. E o VIH é a mínima tensão de entrada para que o nível seja encarado como 1. E aqui o VOH e o VOL é o fabricante garante que se está saindo 0, está saindo uma tensão abaixo de 0,4. Se está saindo 1, está saindo uma tensão acima de 2,4. É claro, eu preciso mesclar essa porta com outras portas. Então o VOL tem que estar abaixo do VIL. E o VOH tem que estar acima do VIH, ok? VO de output, H de high, L de low. Então, I de input, low e high, O de output, low e high. Então, eu gero 0,4 que está abaixo de 0,8, funciona bem. Quando a saída for 1, vou gerar 2,4 que está acima de 2, tudo trabalha direitinho. E o MSP? O MSP trabalha com esses níveis. Toda entrada de 0,9 para baixo é encarada como 0, ou de 1,9 para cima é encarado como 1. E quando é saída, se está saindo 0, é um nível de tensão abaixo de 0,25, e se é 1, é acima de 3,05. Notem também a mesma coisa: o VOL está abaixo do VIL e o VOH está abaixo do VIH. Os desenhos não estão aqui muito em escala para ficar fácil as legendas, perfeito? Então, meu objetivo agora é mostrar como é que eu conecto um TTL trabalhando com 0,5 volts com um MSP trabalhando com 0,3 volts. Claro, vamos brigar com todas essas siglas aqui. Tem um exemplo um pouquinho melhor aqui do TTL, comparando aqui as coisas. Olha só, a entrada TTL e a saída. Reparem que o VOL está abaixo do VIL. E a entrada e a saída, sai 2,4 acima do 2. Exatamente o que nós queríamos. Então tem uma pequena folga aqui e uma pequena folga aqui. Ou seja, tem que gerar uma saída abaixo do máximo que ele aceita como zero. E quando sai 1, tem que estar acima do mínimo que ele aceita como zero. O MSP, mesma figurinha. Quando sai 0 é 0,9 para baixo. Eu falei errado. Quando sai 0 é 0,25 para baixo. Está bem dentro dessa faixa aqui. E quando sai 1, também bem dentro da faixa do VIH. Então temos aqui até uma folga um pouquinho maior. Relativamente, essa folga para o MSP é maior. Agora vem a pergunta: poxa, eu quero ligar TTL e MSP. Desenhei essa figura para representar TTL entregando sinais para o MSP, que por sua vez entrega sinais para TTL, ou seja, 5 volts para 3,3 e 3,3 para 5. Vamos olhar o lado da entrada. Agora cuidado, estou mesclando as duas imagens aqui, os dois níveis de tensão. A saída TTL e a entrada MSP. Veja bem, o TTL garante que quando sai 0 é alguma coisa de 0,4 para baixo. O meu MSP pede que seja de 0,9
para baixo para ser entrada zero. Então está dentro da tolerância. E quando o TTL gera nível alto, 1, ele gera 2,4, que está acima do mínimo pedido de 1,9. Aparentemente está tudo bem. E esse lado aqui? Me esqueci. Aqui então temos as características que estão sendo cumpridas. O VOL está abaixo do VIL e o VOH está acima do VIH. Perfeito. Esse lado aqui. Bom, o MSP quando tem saída zero, ela fornece uma tensão de até 0,25 volts, que está dentro do VIL aceito pelo TTL. Quando ele gera 1, repare que a saída é 3,05, está acima do 2. Novamente eu lembro, não está em escala. Está acima do 2 volts que o VIH pede, que é o VIH do TTL. Então aparentemente está tudo certo, né? Ou seja, o VOL é menor que o VIL e o VOH é maior que o VIH. Então está tudo certo, podemos ligar sem problema algum. Vocês veem algum erro, algum probleminha aí? Tem sim. E ele está aqui, ó. O TTL pode fornecer alguma coisa, 2,4 para 5. Nós só olhamos esses dois níveis aqui. Mas, poxa, o que acontece caso o TTL entregue 5 volts? Para minha lógica está alimentado com 3,3. Esse é o nosso estudo a seguir. O MSP, como qualquer outro dispositivo digital moderno, ele conta com diodos de proteção. Então tem aqui um esqueminha muito simplificado, está aqui um pino qualquer do MSP, o contato que vai levar o sinal do pino lá para dentro do processador. E temos 2 diodos de proteção. Esses diodos garantem principalmente a descarga eletrostática. Mas vamos lá, esse diodo D1 entra em ação quando a tensão no pino está 0,3 volts acima de VCC. Isso daqui. Ou seja, se a tensão no pino é de 3,6 para cima, esse diodo conduz com o intuito de proteção. E esse diodo D2 ele conduz quando a tensão no pino fica 0,3 volts abaixo do nível de terra. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma tensão elevada aqui pode provocar um excesso de corrente pelos diodos e pode vir a queimar. E o diodo vai queimar, não sabemos como. Ele pode abrir, a porta ainda continuaria a funcionar sem proteção, pode entrar em curto, o que inutilizaria a porta. Perfeito, então tenho que me preocupar com esses 2 diodos de proteção. Então eles existem principalmente para evitar descargas eletrostáticas. Então se espera que a tensão no pino seja menor do que 3,6 volts, ou seja, não posso aplicar 5 volts aqui de jeito nenhum. Se eu aplicar, eu vou queimar o diodo D1. Então vamos tentar uma solução muito prática, que é com um divisor resistivo. Eu vou pegar o meu circuito que trabalha com 0,5 volts, que é o TTL, vou passar por um divisor resistivo e gerar o sinal que eu vou aplicar ao pino. Então tem a tensão de entrada e VP, que é a tensão no pino. Esse circuitinho aqui é muito simples, vocês sabem equacionar, né? A tensão no pino vai ser a tensão de entrada vezes a relação aqui do divisor resistivo. Também posso escrever desta forma aqui. Perfeito? Vou trabalhar com esta equaçãozinha aqui. Vamos checar os limites novamente. Então vamos lá. VOL versus VIL. Eu preciso que o VOL esteja sempre abaixo do VIL. Poxa, mas ele já está abaixo do VIL. Se eu passar VOL pelo divisor resistivo, o VP vai ficar muito abaixo, vai ficar mais abaixo ainda do que 0,4 volts. Então essa condição está obedecida sem problema nenhum. Então não tenho que me preocupar com isso. O VOL já está abaixo do VIL, problema nenhum. Situação seguinte, quando o TTL fornecer 2,4 volts, eu tenho que garantir que o meu divisor forneça uma tensão acima de 1,9 volts. Então 2,4 aqui tem que sair no mínimo 1,9. Com isso eu vou garantir que o VOH, após passar pelo divisor resistivo, resulte no VIH acima de uma tensão maior que o VIH, ok? Então vamos lá, então repetindo a equação, tem que 2,4 vezes a relação do divisor resistivo aqui, tem que dar maior do que 1,9. Colocando de outra forma, eu fico aqui com a relação dos resistores. Tem que ser maior que 0,79, perfeito? 1,9, 2,4.
E falta olhar ainda esses dois limites aqui em cima, 5,5 volts e 3,3. Bom, eu preciso que 5 volts resulte uma tensão menor do que 3,3, ou seja, quando entrar 5, a tensão no pino tem que estar abaixo de 3,3. Repara, estou falando 3,3 e não 3,6 para deixar o diodo folgado. Então a conta é essa, 5 vezes a relação do divisor resistivo tem que dar uma tensão menor do que 3,3. Se vocês perceberam, eu omiti todo o símbolo V aqui para não poluir tanta figura. Perfeito, mas é tudo volts. Ou seja, é preciso que a relação seja menor do que 0,66. 3,3 e os 5 volts aqui. E agora eu caio numa sinuca. A relação dos resistores tem que ser maior do que 0,79 para obedecer aquela história do VOH maior que o VIH, falei certo? Essa daqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Isso, o VOH maior que o VIH. Então, essa condição aqui, essa outra garante que os 5 volts não ultrapassem o 3,3. Poxa, tem que ser maior que 0,79 e menor do que 0,66. E agora? Não tem solução, né? Bom, vamos agora então forçar um pouquinho as condições dos diodos de proteção. Esse diodo D1 aqui, vamos forçá-lo um pouquinho. Os diodos, segundo o manual, funcionam ou suportam até 2 mA. Então vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com essa relação que me garante que a saída TTL em nível alto ative a entrada do MSP em nível alto de forma correta e vou verificar quanto de corrente vai passar pelo diodo. Eu sei que vou estar, vamos dizer, não cumprindo essa condição. Então vamos lá. Obedecendo isso aqui, eu vou ter que arbitrar um desses resistores. Vou arbitrar o R2 em 10K. Então vou arbitrar em 10K. Com isso eu calculo que R1 tem que ser menor que 2,65 kΩ. Um valor comercial próximo disso é 2,4 kΩ. Muito bem, então vamos calcular o que vai passar de corrente pelo diodo D1 quando eu uso R1 com esse valor. Então R1 valendo 2,4K, quanto é que eu vou passar pelo diodo? Eu lembro que temos aqui o divisor resistivo. Perfeito, então 5 volts. A tensão aqui eu estou supondo 3,6. Então 5 menos 3,6 dividido por 2,4, né? 5 menos 3,6 dividido por 2,4 dá 0,8 mA. Perfeitamente tolerável por esse diodo aqui, já que o limite é de 2 mA. Então, apesar de nós permitirmos que passe um pouco de corrente pelo diodo de proteção, nós não vamos obedecer essa condição aqui, essa segunda condição. Essa aqui sim será perfeitamente obedecida. Perfeito? Então chegamos a uma boa solução com o divisor resistivo e não vamos queimar o diodo D1. Vou propor um exercício para vocês, vou deixar para vocês resolverem para praticar um pouquinho esses níveis e se acostumarem com esses temas de VOH, VIH, etc. É muito comum nós usarmos esse divisor resistivo. Reparem que o 10K permanece, porém em vez de 2,4 aqui está 4,7. Então, usando esse divisor resistivo, calcule todas aquelas tensões, o que o MSP vai receber como VOL, VIL, VIH, a tensão que vai ser entregue no pino quando o TTL estiver em 5 volts e a corrente pelo diodo D1. Perfeito? Então deixo isso como exercício para vocês. Façam porque isso vai permitir que vocês trabalhem melhor com esses conceitos. Perfeito? Existem também conversores comerciais. Depois a foto de um deles aqui tem conversor unidirecional, bidirecional, etc. Vocês compram isso facilmente pelo comércio. Entretanto, a minha experiência tem mostrado que eles são lentos. Em algumas vezes que eu empreguei isso aqui, eu tive que abandonar e voltei para o divisor resistivo. Não atingiu a velocidade necessária. Eu estava na época trabalhando com porta, se não me engano, I2C. Então, deixa essa questão no ar. Pode ser que eles sejam lentos. De forma mais prática, vamos usar o divisor resistivo, acho que resolve a maioria das coisas. Perfeito? E para terminar a aula de hoje, vou inserir aqui, não seria bem
dentro do assunto, mas eu preciso colocar esse tema em algum lugar. Vou colocá-lo aqui, do remapeamento da porta P4. A porta P4 é uma porta especial. Temos aqui o diagrama dela. Você se lembra desse diagrama? Muito bem, quando você ativa o modo de mapeamento, repare que estão os 8 pinos e está tudo marcado como PMAP, ou seja, mapeamento. Quando se habilita o PCell, a saída pode vir de um controle de mapeamento ou a leitura pode vir do controle de mapeamento. Ou seja, quando se habilita o PCell, entra uma lógica auxiliar de mapeamento que pode definir o que vai sair pelo pino ou exatamente, o que vai sair ou o que vai ser entregue ao pino. Falei certo? Não, aqui é a mesma coisa, a entrega ao pino é por aqui, correto? Ok. Mas em suma, eu posso remapear a porta P4. Posso colocar outras funções. Que funções eu posso enviar pela porta P4? Aqui está a tabela de todas essas funções. Repare, 0, 1, 2, 3 até 31. São 32 funções. Os nomes aqui, por enquanto, parecem enigmáticos para vocês, né? Tem um monte de coisa aqui, por exemplo, DMA, Enable 0, timer 0, comparador 0, timer B0, comparador 1 e assim vai. Olha, aqui é da porta SPI, SOME e SIMO, porta serial TXD, RXD, porta I2C e assim vai, um monte de coisa. Eu vou pegar como exemplo, por enquanto não vai fazer muito sentido, mas assim que entrarmos em timers faremos isso. Vou pegar como exemplo o remapeamento da saída do timer B0. Eu quero sair por algum pino da porta P4 o PWM gerado pelo timer B0. Então pegaram o nomezinho aqui, PM_TB0CCR0A. Está aqui ele. Então, PMTB0CCR0A. Então ele fornece como saída do comparador 0, que a gente pode usar como PWM, ou esse daqui, ou esse outro, tem várias coisas. Então eu quero remapear em P4.7, onde está o nosso LED, estão lembrados? A saída do Alt 0 do timer B0. Quando entrarmos em timers, vamos controlar o brilho desse LED por PWM. Bom, como fazer isso? É uma receita já pronta, não tem muito o que inventar. O acesso ao mapeamento é habilitado com uma chave por software. Assim que a chave é aberta, ela funciona por 32 ciclos do clock da CPU. Depois ela tranca novamente para evitar erros ou evitar problemas. É muito simples. Então eu quero programar alguma coisa pelo bit 7 da porta P4. Então vamos lá. Programei a direção como saída e habilitei o cell, perfeito? Em seguida liguei a chave, esse número aqui o fabricante que definiu, não tenho como mudar, PMAP Key ID, ou seja, a chave de mapeamento da porta. E escrevo no P4MAP7, já que é o bit 7, o PMTB0CCR0A. Estão lembrados dessa palavra? É essa daqui, ó. PMTB0CCR0A. Na verdade ela é uma constante que vale 4. Então programei aqui PMTB0CCR ou 4. Com isso, a saída 0 do timer B0 vai aparecer no bit 7 da porta P4. Perfeito? E com isso, então, nós chegamos ao final desse tema. Praticamente fechamos tudo de porta de I/O. Se surgir algum outro tema, eu posso introduzir um assuntozinho a mais. E então agradeço a atenção de vocês e recomendo novamente, pratiquem, façam exercícios, não adianta apenas assistir as videoaulas, é preciso praticar, ok? Obrigado então.